Olá, eu me chamo Tayane e eu decidi fazer esse vídeo aqui. Gente, é um vídeo que viralizou nas redes da violência que eu sofri de um estrangeiro israelense na cidade onde eu moro, que é Itacaré. Eles estavam discutindo, eles sempre andam em muitos com outras pessoas que são moradores também. Eu percebi, ao exagerar uma determinada violência um pouco maior, e eles estavam fazendo cenas, imitando a gente como se a gente fosse macaco, e aí daí eu trouxe meu celular pra filmar do outro lado da avenida, e de repente um deles chega a se aproximar até mim, toma o telefone da minha mão, dá 3 passos pra trás, apaga o vídeo, me faz um sinal de silêncio e arremessa o telefone contra mim. Eu não percebi que meu nariz sangrava tanto e eu saio pela avenida, de contra um vídeo também, gritando respeito. Nesse momento, eu tô com meu nariz sangrando já, e é o momento em que todos eles começam a bater palma e cantar a canção. Após o vídeo, eu descobri que é morte aos árabes. E que eu já havia visto eles cantando como comemoração, quando estão muito alegres ou festivos, e muitos, né? Eu já havia ouvido essa canção outras vezes. E eu gostaria de trazer aqui a violência feminina no Brasil. Eu, como uma mulher preta, né, não poderia deixar uma ação de racismo. E quando eu resolvi filmar também, eu queria mostrar para pessoas de Israel que eu conheço, trazer esse comportamento. Deixar claro aqui que eu não tenho nenhum contexto religioso, nenhum preconceito a nenhum povo, nem nenhuma religião, né? E eu acho que todas as religiões e todas as fés são válidas. The IDF has killed over 70,000 Palestinians. The IDF has killed over 300 journalists. The IDF has targeted children. The IDF has killed over 1,700 healthcare workers. The IDF has targeted children. I was shot, 6-year-old, was shot 335 times. 335 times. When my grandmother, my Jewish grandmother told me about the Holocaust, she told me never again. This is not never again. Never again means never again for everybody. And if justice is real, then the IDF will go down. You guys will be prosecuted at the Holocaust. You guys will go down. Justice will prevail. Primeiro levaram os negros, mas como não sou negro, eu não me importei. Depois levaram sindicalistas. Como não sou sindicalista, também não me importei. Depois levaram alguns operários. Como não sou operário, também não me importei. Depois levaram os miseráveis, mas como não sou miserável, não me importei. Depois levaram os desempregados. Como eu tenho emprego, não me importei. Agora estão me levando. E como não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. A próxima notícia sobre Israel é sempre a pior. Mulheres palestinas no campo de refugiados de Jenin foram marcadas em suas mãos com letras e números pelos soldados das Forças Armadas Israelenses, pelas IDF, para que pudessem ser controladas e identificadas, numeradas nas mãos. E aí, o que tá mais faltando para você entender o que a gente tá enfrentando agora? Quem aqui, para controlar números de pessoas em campos feitos para esta minoria étnica, numerava suas mãos ou seus braços? E não é de agora, tá? Em 2023 já teve denúncias de homens palestinos que eram manejados pelas Forças Armadas de Israel com anilhas, daquelas que você coloca em gado, com números. Falar que Israel é a consequência moral do Holocausto é um absurdo. Israel é simplesmente um grande deboche da memória do Holocausto. Israel é uma grande piada da memória do Holocausto. Você acha que os judeus que lutaram, que resistiram e que foram mortos por um regime de supremacia étnica que marcava seus braços, marcava suas mãos para identificá-los melhor, morreram para que isso aí acontecesse? Para isso, se repetir contra um povo que não fez a mesma coisa contra o povo judeu? Faltam palavras, poxa. Faltam palavras. Sempre que você pensa que o Estado de Israel já atingiu o fundo do poço, vem um soldado da IDF e puxa uma tampa do fundo do poço, mostrando que trata-se de um alçapão e que o poço ainda é mais fundo. Agora só tá faltando Netanyahu deixar o bigode crescer debaixo do nariz quadradinho, né? Oi, meu oráculo amado. É verdade que as igrejas evangélicas mandam dinheiro para Israel? Olá, querido. Essa é uma pergunta bem específica, de forma direta. Nem todas as igrejas evangélicas fazem isso, mas algumas denominações e ministérios, especialmente os da linha sionista cristã ou teologia da prosperidade, realmente enviam doações para projetos em Israel, como ajuda humanitária, assentamentos ou apoio ao povo judeu. Ou seja, os fiéis dessas igrejas estão financiando a morte de crianças, aonde Jesus Cristo disse: "Vinde a mim todas as criancinhas". Estão financiando a morte de pais, de mães, estão financiando a morte de brasileiros, são financiadores da morte. E por que os sionistas israelenses agem desse jeito com todos? Porque nós não somos judeus, nós somos não-judeus. E os não-judeus para eles é considerado animais, bestas, seres sem valor. Nós servimos para ser escravos deles. Quer ser humano da face da terra que não seja judeus, para eles são animais, bestas sem valor. E de pensar que tem cristão que venera esse povo. Do you like Palestinian children? Yes. Does it make you feel good when you in the hospital? Really? Yes. You guys, children in Lebanon, is that okay? Yeah, this is okay because of Hamas. What about the children, the babies? The baby is good too. Really, in Lebanon? Yes, in Lebanon, in Gaza, in Iran. Really? It's okay to babies in Iran? Yes, yes. And in Gaza? Yes. And in Lebanon? Yes. You really believe that? Yes. Really? Have you ever killed any Palestinians? Have you ever killed any Palestinian children? How many? I don't know. You don't keep track? No, but I did. But you've Palestinian children? Yes. How many civilians have been killed in Gaza? Okay, but don't you feel like, for example, children? Children grow up to be Arabs. את יודעת כמה חפים מפשע נהרגו בעזה? לא, זה מה שנעצור. ואת לא רוצה לענות על זה? תודה. אפשר לשאול למה? אני לא חושבת שיש מישהו שהוא חף פשע. אבל את יודעת כמה חפים מפשע נהרגו בעזה? זה לא מעניין אותי. לא? למה? לא מעניין אותי. David לא חושב, לא חושבים על זה.
כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק שהיהודים יהיה להם איזה כאלה. עכשיו, הם לא רואים את זה, הם לא יודעים בדיוק. אז אוטומטי עדיין הם עוד לא משרתים אותנו לגמרי, אז כל אחד יהיה לו... Hey, black people are supposed to be slaves, black people are supposed to be inferior, and they pointed out to the curse of Christ. Now, it happens to be that Jewish law permits the enslavement of any non-Jew, white or black. That's another question which got raised. But that has nothing to do with racism. That's just a hedger that we are allowed to enslave non-Jewish populations, perhaps to bring them to mitzvahs, bring them to Torah and the like, but it's not a black thing. Todos escravos como se fossem iguais a nós, nós que não são humanos, não sentem dores e sofrimentos como eles, Senhor. E aí, tem algum brasileiro a fim de ser escravo dos israelenses? Pois é o que eles pensam do resto do mundo, só pra avisar, tá? O resto, eles são eles, os sionistas israelenses são eles e o resto do mundo vai se tornar escravo deles. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É um versículo bíblico que se encontra em Gênesis 3:22. Deus está expressando seu pensamento sobre a decisão de Adão e Eva de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E como isso mudou a natureza humana. O versículo deixa claro que, ao adquirir esse conhecimento, o homem passou a ser como um de Deus, capaz de discernir o bem do mal. Se isso é estar fazendo o bem, que Deus nos livre quando estiverem fazendo o mal. Deus tenha misericórdia. Mãe jovem grávida de gêmeos, com 2 crianças, uma pequena e um adolescente. Olha, e a gente não vê os bolsofascistas, o pessoal de direita, ninguém comentando a respeito disso. Isso deixa claro que se aqui tivesse acontecido o golpe, nós estaríamos vivendo hoje igual os Estados Unidos, igual o pessoal lá, imigrante, está vivendo horrores nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil, lá são estadunidenses procurando, como é que fala, imigrantes. Aqui no Brasil seriam os próprios brasileiros procurando brasileiros para mandar para um campo de concentração. Isso chega a doer, dói na alma. E devastar. O neofascismo caminha sob falsas bandeiras de liberdade. Um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la, Edmundo Burke. E a nossa história brasileira está repleta de informações, só não vê quem não quer. O Capitão Sérgio é uma figura rara em qualquer história. Em 1968, ele impediu que houvesse um massacre no Rio de Janeiro. Ao se recusar a cumprir uma ordem de um céu superior, ele evitou que cerca de 100 mil pessoas morressem nessa cidade. Ele se recusou a comandar a explosão do gasômetro da Avenida Brasil, a explosão da represa da Light e o lançamento de alguns líderes políticos de avião sobre o mar, entre os quais Carla Serra, Luciano Kubitschek e Manuel Beckham. Tudo isso, evidentemente, seria atribuído aos comunistas. A outra coisa é esse Banco Master. Vira e mexe, eles estão tentando empurrar nas portas do PT e do governo de Banco Master. Esse Banco Master é ovo da serpente do Bolsonaro e do Roberto Campos, dentro do Banco Central. Ele disse não. E por esse não, ele sofre até hoje. Ele foi processado, ele foi afastado das Forças Armadas e ele rejeita a anistia que se quis dar a ele, porque ele disse que não quer ser esquecido. Isso não é um caso para ser esquecido. Se houve um herói em 1968, esse herói é o Capitão Sérgio. A profissão do ofício de soldado exige grande responsabilidade quem tem a guarda manutenção das armas. E eu acho que quem cumpriu esse ofício com retidão não é para ser chamado de herói. Eu fui, digamos, um bom e simples soldado. Em 1968, o Capitão Sérgio foi o herói. Em 1981, às 21h20, a bomba foi a heroína da história que explodiu no colo dos 2 militares terroristas que tinham como alvo 20 mil pessoas. Essa tal extrema-direita, ou tal direita, não tem amor à vida. Eles queriam fazer um campo de concentração, eles queriam também matar Alckmin, Lula, Moraes. Sem falar, né, nas 700 mil pessoas, que dizem que foi 700 mil pessoas, mas sabemos que foram muito mais, porque eles queriam ganhar $1 por vacina. Sim, eles venderam, estavam negociando a vida dos brasileiros numa pandemia por $1 de vacina. I'm outside. It doesn't say out here. And I've just been ordered to leave the premises. And she's yelling at me right now, so I'm gonna head back to my car and try and keep you abreast of the situation. I'm outside of the Dilley facility here in South Texas. There's a demonstration of detainees taking place inside right now. We were all asked to leave. There's a drone flying up ahead right now. It's an extremely bizarre situation. You can hear them shouting. Can you hear that? They're shouting, let us out, let us out. There's people in blue shirts. Again, there's drones flying up ahead. There appear to be hundreds of people through the crack that I can see. And again, I was here for an attorney visit and they asked me to leave abruptly without telling me why, ordering people who were waiting to stand outside in the cold. And I'll try and keep you updated as to what is happening. Espero que o ano de 2026 os brasileiros sejam os heróis.